Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje no Consumidor, o TJSC afastou a indenização por alergia sem defeito em cosmético. E no Constitucional, Flávio Dino afastou a aposentadoria compulsória como sanção máxima a juízes. No processual civil, o STJ admitiu negativa de justiça gratuita com consulta de ofício ao Infojude. E no penal, a CPI ampliou a pressão sobre o caso Master após fala sobre lavagem para o PCC. E no trabalho, o TST manteve a validade de citação por WhatsApp em ação trabalhista. Então, sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito do consumidor. A 4ª Câmara Civil do TJSC manteve a improcedência de uma ação indenizatória, proposta por uma consumidora que atribuiu a produtos cosméticos graves reações alérgicas e pedia indenização por danos materiais, morais e estéticos. O tribunal entendeu que não houve demonstração suficiente de que os prejuízos decorreram de defeito do produto. No julgamento, o colegiado destacou que a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não elimina a necessidade do consumidor apresentar elementos mínimos que deem plausibilidade à alegação. Aqui, os autos reuniam laudos técnicos sobre a regularidade dos cosméticos sem indicação de desconformidade com as normas aplicáveis. Além disso, a perícia médica concluiu que a autora tinha hipersensibilidade a múltiplos alérgenos comuns na indústria cosmética. Esse ponto foi decisivo porque levou o tribunal a afastar a imputação exclusiva da dermatite aos produtos utilizados, rompendo o chamado nexo causal, ou seja, a ligação jurídica entre o produto e o dano alegado. Com isso, o TJSC reforçou que a responsabilidade objetiva do fornecedor no CDC continua ligada à prova de defeito ou de informação insuficiente sobre o uso e riscos. Quando a perícia afasta defeito e atribui a reação a uma condição orgânica individual, a obrigação de indenizar perde fundamento. O acórdão também manteve a majoração dos honorários recursais em favor da parte ré. Você já passou horas estudando e saiu da mesa achando que poderia ter feito mais? Foi assim com a servidora pública federal Lúcia Aslan. Caneta na mão, livro aberto e a sensação de que faltava um mapa para transformar esforço em resultado. Até que ela descobriu um método prático que ajudou a organizar o tempo, priorizar o que realmente cai e estudar com foco sem sufoco e nem procrastinação. É esse tipo de estratégia que não te prende em fórmulas vazias, mas transforma a rotina em progresso visível e consistente. Então, se você quer passar no concurso dos seus sonhos, esse é o atalho inteligente que todo concurseiro e estudante jurídico precisa conhecer. É só clicar aqui no link da descrição para descobrir como estudar com método e ser aprovado. E vamos agora com o direito constitucional. O ministro Flávio Dino do STF decidiu eliminar que a aposentadoria compulsória não pode mais ser usada como punição administrativa para magistrados. Para ele, nos casos de infrações graves, a resposta adequada deve ser a perda do cargo. A decisão foi dada na ação originária 2870 e ainda será submetida ao próprio Supremo. O caso envolve um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro punido por irregularidades funcionais, como liberação de bens bloqueados sem manifestação prévia ao Ministério Público, morosidade processual e condução anômala de ações envolvendo policiais militares. A punição havia sido mantida pelo CNJ, mas o Dino anulou esse julgamento e determinou uma nova análise do processo. O fundamento central está na leitura da Emenda Constitucional 103 de 2019. Segundo o ministro, a aposentadoria é benefício previdenciário ligado à idade, incapacidade ou tempo de contribuição, e não instrumento de sanção. Por isso, a chamada aposentadoria punitiva se tornaria incompatível com o modelo constitucional atual. A decisão entra em tensão com a legislação disciplinar ainda em vigor, porque a LOMAN e a Resolução CNJ 135 continuam prevendo a aposentadoria compulsória entre as penas aplicáveis a juízes. Se esse entendimento for mantido pelo plenário, o impacto pode ser amplo no sistema disciplinar da magistratura, com redefinição das vias adequadas para afastamento definitivo do cargo. E vamos agora com o direito processual civil. A 3ª turma do STJ decidiu por unanimidade que o juiz de primeiro grau pode negar, de ofício, o benefício da gratuidade da justiça com base em dados obtidos pelo Infojude. No caso, o recurso foi rejeitado depois que a consulta apontou rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. O tribunal também registrou que o próprio recorrente havia juntado documento com indicação de renda bruta anual próxima de R$1 milhão. Com isso, o julgamento reforçou um ponto importante no processo civil.
A declaração de pobreza feita pela parte tem presunção de veracidade, mas essa presunção é relativa. Para o STJ, o Código de Processo Civil permite ao juiz indeferir o pedido quando existirem elementos concretos nos autos que indiquem a ausência dos requisitos legais, desde que a parte tenha a oportunidade de comprovar sua real condição econômica. Nesse contexto, a consulta ao Infojude foi considerada instrumento legítimo de verificação patrimonial. O colegiado também afastou a alegação de quebra de sigilo fiscal. Segundo a decisão, o acesso ao Infojude é restrito a magistrados, depende de requisição judicial, deve atender a finalidade processual específica e permanece sob confidencialidade. O entendimento reforça que a gratuidade da justiça não se resume à autodeclaração. E no direito penal, a fala do relator da CPI do crime organizado no Senado, senador Alessandro Vieira, elevou a pressão sobre o caso Banco Master. Em entrevista ao SBT News, reproduzida pela Gazeta do Povo, ele afirmou que os elementos reunidos pela comissão apontariam para uma aparente lavanderia, com o uso de fundos em cadeia para lavagem de dinheiro de diversas origens, inclusive do PCC. O contexto é de avanço das apurações no Senado, com novas convocações, pedidos de documentos e quebras de sigilo ligados à atuação do banco, de Daniel Vorcaro e de pessoas apontadas como integrantes do entorno econômico e operacional do caso. O Senado também já registrou medidas envolvendo servidores afastados do Banco Central e investigados ligados à Operação Compliance Zero. Juridicamente, o caso reforça a diferença entre investigação parlamentar, suspeita criminal e responsabilização judicial. A CPI tem poderes de investigação, pode requisitar documentos e deliberar diligências, mas suas conclusões não produzem condenação. Em regra, elas servem para subsidiar a atuação de órgãos como o Ministério Público. Por isso, a relevância penal do caso vai depender da robustez dos elementos colhidos e da capacidade de demonstrar vínculo entre operações financeiras e eventual origem ilícita dos valores. Até aqui, o cenário é de fase investigativa e produção de indícios, sem decisão judicial definitiva sobre responsabilidade penal pelos fatos narrados. E vamos com o direito do trabalho. A SDI 2 do TST manteve a validade de uma citação por WhatsApp, em reclamação trabalhista ajuizada por um caseiro contra um produtor rural de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. O colegiado entendeu que a simples alegação de que a mensagem não foi lida não basta para invalidar o ato. O caso começou em 2021. Como o empregador não compareceu à audiência, foi declarado rével e a ação transitou em julgado. Depois, na ação rescisória, ele afirmou que só soube da condenação mais tarde e alegou que o celular era compartilhado com familiares. O TST destacou que a certidão do oficial de justiça tem fé pública e que o ônus de provar a irregularidade da citação cabe a quem pede a nulidade. Como o produtor não negou que o número era seu e não apresentou prova concreta de falha no procedimento, a citação foi mantida. A decisão reforça o uso de meios eletrônicos na Justiça do Trabalho, mas sem validação automática de qualquer mensagem por aplicativo. O ponto central continua sendo a identificação segura do destinatário e a demonstração de que a comunicação cumpriu sua finalidade processual. E agora a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Ellen, Dali, Reinaldo, Thaís, Duarte, Kennedy, Vinícius, Bela, Shirley Gomes, Droca, Luiz, Jéssica, Matheus, Diogo, Felipe, Kellen e Gisele. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @law.lery. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.